Ei, senhor Presas, eu tava aqui pensando e eu cansei dessa vida de imagem PNG. Eu quero virar outra coisa. Como é ser um boneco de pelúcia? Ó, é tranquilo. Você pode ficar fazendo nada o dia inteiro, as pessoas gostam de você sem motivo e ninguém suspeita de você quando você derruba um avião. Gostei, vou tentar. E aí, o que você achou? Parece que esse canal tá virando Toy Story agora, né? Pior ainda, tá virando o mestre dos brinquedos. Oh não! Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo e o vídeo de hoje é sobre os quadrinhos do Puppet Master, o mestre dos brinquedos. Sim, eles existem. Mas realmente é pra ficar surpreso vindo de uma franquia que tem 15 filmes oficiais, que não tem continuidade nenhuma entre eles e que parou de prestar depois do 5º filme? Já fizeram mais quadrinhos por menos. Bem, Puppet Master, ou Mestre dos Brinquedos, para quem não conhece, é uma franquia da Full Moon Pictures, a produtora de filmes do Charles Band, um cara que claramente tem sonhos obscenos com bonecos assassinos, porque ele adora fazer filmes e mais filmes de boneco matando gente. O primeiro filme saiu em 1989, e até o 5º filme já era uma trecheira, mas pelo menos parecia que eles ainda se importavam. Mas recentemente eles começaram a fazer uns filmes que são aquela trilogia do eixo, uns filmes spin-off que, assim, são algumas das piores coisas que eu já assisti, e eu já assisti muita coisa ruim. E é claro que no auge do Puppet Master, ali depois dos 2 primeiros filmes, ele buscou novas mídias nas quais ele podia fazer boneco matando gente. Então, igual a maioria das franquias de terror, Puppet Master começou a ter quadrinhos nos anos 90, e os quadrinhos foram revividos e lançados de novo só pra década lá de 2010. Mas pra surpresa de todos, os quadrinhos de Puppet Master na real são bem consistentes. É uma história fechada nos quadrinhos dos anos 90 e uma fechada nos quadrinhos de 2015. E olha, tem muita coisa rolando aqui, mas essa última pelo menos eu acho que é uma trama melhor do que os últimos filmes da franquia. Não que isso seja muito, afinal uma revistinha de palavra cruzada provavelmente ia ter uma trama melhor do que os últimos filmes da franquia. Mas ainda assim esses quadrinhos foram divertidos até, não foram a tortura completa que eu tava esperando. Mas antes de falar mais deles, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já leram algum quadrinho do Puppet Master ou de outra franquia do terror, e deixem recomendações de coisas pra gente falar aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também já vou deixar aqui um aviso de spoiler pros quadrinhos, quem se importa, né? E também pedir pra vocês serem membros da Trecheira Violenta. Quando você é membro da Trecheira, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, a uns spoilers de vídeo, a galera que é membro já sabia que ia sair esse vídeo do quadrinho, e também pode ajudar a escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal com algumas votações. Então é isso, vamos direto pros quadrinhos. A primeira leva dos quadrinhos de Puppet Master surgiu em 91, entre o lançamento do 2º e do 3º filme da franquia, e foi lançada pela Eternity Comics. Essa primeira leva dos anos 90 teve 6 edições, as 4 primeiras eram essa história do In Full Color. Só que geralmente, nos outros quadrinhos de terror que eu vi, o nome que tá na capa é o nome da historinha que ele tá contando. Em Full Color não tem nada a ver com a história, é só um diferencial ali do quadrinho, do tipo, tá com cores, não é um quadrinho preto e branco. E as duas últimas chamadas Children of the Puppet Master, ou Os Filhos do Mestre dos Brinquedos. Ah, eu também devia comentar que esses quadrinhos dos anos 90 foram um saco de encontrar pra ler na internet. Eu não conseguia encontrar em lugar nenhum, parecia até que ninguém se importava com os quadrinhos antigos do Mestre dos Brinquedos. Mas eventualmente eu encontrei na internet uma versão traduzida pelos fãs pra espanhol, e assim, eu não sei se isso melhorou ou piorou a experiência. Mas com certeza ficar lendo El Puppet Master foi mais divertido. A primeira edição desse In Full Color é a mais peculiar dessas. Ela começa com um prefácio escrito pelo Stuart Gordon, o diretor de Reanimator e Do Além, mas que também trabalhou para o Charles Band antes da era da Full Moon. Ele dirigiu o filme Bonecas Macabras, que adivinha sobre o que é? Sobre boneco matando gente. O Stuart Gordon faz uma introdução bonitinha, mas ele fala uma frase aqui que eu acho muito boa, que vale ressaltar, que é uma coisa do tipo: quando você achava que estava seguro no mundo dos quadrinhos, a Full Moon apareceu por lá. Nem me fala, Stuart Gordon. Nem me fala. A história do primeiro volume é um flashback explicando a história do Toulon. Pra quem não sabe, André Toulon é o mestre dos brinquedos, o cara que criou todas essas marionetes que matam gente. O começo é igual ao do primeiro filme, com o André Toulon se matando no quarto do hotel lá no Bodega Bay. E aí a história vai pra um flashback na Alemanha nazista em 1938. Tem uma cena bem parecida com a que acontece no filme 3, que o Toulon e a Elsa, a mulher dele, fizeram um teatro com o boneco de Hitler, os nazistas chegam lá, matam a Elsa e o Toulon coloca a alma dela dentro de um dos bonecos. E aí ele usa esses bonecos que têm a alma dos amigos dele pra se vingar e matar os nazistas que mataram a esposa dele.
Isso é exatamente igual à trama de Puppet Master 3, ou pelo menos de parte dela, o que é bem curioso, porque esse quadrinho na verdade saiu antes do filme. Então na real foi o filme do Puppet Master 3 que se inspirou na história dessa primeira edição. Olha só. As outras 3 edições começam a mudar um pouco mais a história e contam o que aconteceu no Hotel Bodega Bay depois que o André Toulon se matou lá. Mas para variar, ainda é uma história de nazistas tentando pegar os bonecos do Toulon para descobrir o segredo da vida após a morte para fazer zumbi ou seja lá o que for. Que é a mesma trama de praticamente todos os filmes do Puppet Master depois do quinto. Então dá pra dizer que foi esse quadrinho que originou essa trama que o Charles Band ia fazer, sei lá, 40 vezes seguidas depois. Então talvez o que eu queira dizer é que esse quadrinho podia muito bem nunca ter acontecido. Se alguém for voltar no tempo para destruir alguma coisa, destrua o quadrinho do Puppet Master. Vai estar fazendo um bem pra humanidade. O que rola aqui é que tem os personagens dos 2 nazistas que estavam atrás do Toulon na introdução do primeiro filme. Um deles, junto com uma mulher que é uma agente nazista infiltrada, tentam alugar o quarto no qual o Toulon se matou para procurar o diário dele. Só que na real, o dono do hotel, que é primo do Toulon, já alugou o quarto para um cara que é um astro do terror de Hollywood e uma atriz que está acompanhando ele. O casal nazista mata esse astro do terror sem muito problema, mas são assassinados pelos bonecos, porque é isso que sempre acontece. E aliás, esse hotel tem umas paredes grossas pra cacete, porque olha, a quantidade de tiro que rolou nesse quarto e ninguém no resto do hotel escutou ou chamou a polícia é surpreendente. Aliás, esses quadrinhos têm um momento genial, que o dono do hotel, que eu vou chamar só de Primo Toulon, entra na sala pra falar com um ator e o cara tá lá recebendo e o Primo Toulon continua falando normalmente com ele, como se nada tivesse acontecendo, cara. Que é isso? É uma cena de Game of Thrones? A terceira edição desse quadrinho toma uma trama mais inesperada. Ela segue o segundo agente nazista que não morreu pros bonecos, indo procurar as origens do segredo do Toulon no Egito. Só que o Toulon, ele reviveu a essa altura do campeonato já, por que não? E ele pegou os bonecos e foi lá pro Cairo também para tentar impedir esses nazistas de encontrar o segredo. A história então é a jornada desses 3 nazistas com um cara que é um guia de um olho só, levando eles para uma pirâmide aleatória e eles vão sendo assassinados aos poucos pelos bonecos que estão seguindo eles. E no final você descobre que o guia o tempo todo era o Primo Toulon, que tinha atacado o cara de noite e substituído ele e os nazistas não notaram. É uma história diferente, que tem essa pegada mais aventura, que foi divertidinha, mas também não foi nada demais. A última edição dessa primeira saga é a conclusão. O agente nazista principal vai pro hotel, tem um confronto com o Toulon revivido, termina com os 2 caindo da janela e morrendo. E com o Toulon morrendo de vez, quem assume os bonecos é o Primo Toulon junto com a atriz de Hollywood que ficou lá no hotel, morando lá aparentemente. Ah, e pra quem se perguntou como que um ator figurão conhecido de Hollywood é assassinado num hotel e ninguém se importa, essa última edição também tem uma subtrama que um jornalista entra no hotel e vai lá procurar saber o que aconteceu com o ator. E agora, vocês não vão acreditar no que acontece com esse jornalista. É uma parada assim, cara, é muito mirabolante, é muito surpreendente e vocês estão prontos pra escutar isso? Os bonecos matam ele. As 2 edições que seguem essa são a saga conhecida como Children of the Puppet Master. Com o nome desses, você imagina que vai ter alguma coisa a ver com os descendentes do Toulon, e é e não é. Inclusive, o mais bizarro é que a primeira edição, na verdade, é só uma adaptação para quadrinho do primeiro filme. Essa adaptação acrescenta umas cenas a mais, tipo uns flashbacks do Neil Gallagher, que é o vilão do primeiro filme, descobrindo e revivendo os bonecos. Mas, no geral, essa é a pior adaptação de filme para quadrinho que eu já vi. Geralmente, essas adaptações de filmes precisam pelo menos de uns 3 volumes para conseguir contar a história coerente. Ainda assim, ela parece que está sendo corrida ali, igual eu já falei de Jason Vai Pro Inferno. E esse quadrinho tenta contar a história toda do filme de 1h30 em 20 páginas. É impossível. E o pior é que eles provavelmente não tinham o direito de imagem dos atores também. Então, o desenho dos personagens não tem nada a ver. Eles nem tentaram, sabe? Tipo, o Neil Gallagher no filme era esse cara e nos quadrinhos ele é um cara completamente diferente. Tem até um bigode que o personagem dele não teve. Então essa primeira edição é uma zona completa, ela só funciona se você já viu o filme e sabe qual é a trama ali. Porque se você não viu o filme, isso daqui deve ser incompreensível. Acho que a principal diferença aqui, para combinar com o quadrinho anterior, que eles fizeram o Primo Toulon ser o dono do hotel, é que a Megan, a mulher que casa com o Neil, que é a dona do hotel, é uma descendente direta do André Toulon. E isso é a parte que justifica o quadrinho ser chamado Children of the Puppet Master, mas nem tanto na real. Porque a segunda edição é justamente sobre a Megan renegando esse legado do Toulon. Depois dos eventos do primeiro filme, ela decide vender o hotel e seguir com a vida dela, deixar os bonecos pra lá. Então ela se muda pra uma casa no meio do nada do outro lado do país, mas a paz dela é perturbada quando a irmã do Alex, que é aquele cara do mullet do primeiro filme, aparece lá pra falar que o Alex foi assassinado pelos bonecos. Então dá pra dizer que o Alex sofreu o Alien 3 nos quadrinhos, olha só
que merda, cara. A Megan então tem um caso com a irmã do Alex, mas claro, as duas são atacadas pelos bonecos e no final, ao invés dos bonecos só matarem as duas, como é de costume nessa franquia, elas conseguem escapar as duas vivas, tacam fogo na casa com os bonecos dentro e aparentemente vencem. Esses quadrinhos dos anos 90 não são tão grandes coisas. Algumas partes são ok e outras são incompreensíveis, né? Igual a vida. Não é um quadrinho horrível igual algumas coisas da franquia vão ser no futuro, mas é um quadrinho esquecível e meio genérico. Não é muita surpresa que a Full Moon cancelou essa parceria com a Eternity e não quis mais fazer quadrinhos do Puppet Master. O que é surpresa é que em 2015 eles voltaram com os quadrinhos, que não só é um quadrinho bem legal, como eles fizeram um esforço hercúleo de amarrar todos os filmes da franquia em uma história mais ou menos coerente. E o que rolou foi que esse cara, Sean Gaborin, um escritor de quadrinhos, era muito fã da franquia Puppet Master quando criança. Aí ele cresceu, assistiu os 10 filmes da franquia que tinham na época, eram 10 ainda, provavelmente deve ter falado tipo, caraca maluco, que bosta, isso não faz sentido nenhum. E aí parece que ou o cara realmente era muito fã, ou pelo meme ele decidiu fazer, cara, será que eu consigo construir uma história que dá pra juntar todos esses filmes e fazer uma coisa que tenha sentido? Construindo uma mitologia decente, tecendo a cronologia do Puppet Master? E o pior é que o desgraçado conseguiu. Ele pegou essa mistura de elemento bizarra e criou uma história coerente que tem um respeito maior pela franquia do que qualquer coisa que o Charles Band fez desde 95. Enfim, esse Sean Gaborin criou essa história, enviou pra Full Moon e jogou um verde e falou, e aí galera, será que rola eu fazer um quadrinho oficial dessa parada aí? E a Full Moon liberou os direitos pra editora desse cara, a Action Lab Comics. Então os quadrinhos da Action Lab têm essa trama principal que foi lançada em 23 volumes e dividida em 7 capítulos, e 2 especiais de Halloween. O primeiro arco dessa trama se chama The Offering, ou na tradução livre, A Oferenda. Logo de cara ele já mostra que é uma continuação pelo menos do 5º filme, porque ele mostra todos os bonecos junto com o Decapitron, que é aquele boneco com a cabeça esquisita que vira a cabeça do Toulon lá nos filmes 4 e 5. A trama desse primeiro arco começa bem simples, com um grupo de jovens indo explorar o Hotel Bodega Bay, que já está abandonado faz algum tempo. A história macabra do hotel é conhecida pelas pessoas e o lugar virou um tipo de santuário, onde as pessoas vão para deixar bonecos como oferenda e fazer pedidos, esse tipo de coisa. Esse grupo de jovens é um típico grupo de personagem burro de filme slasher. Eles entram no lugar assombrado pelo meme e, igual nos quadrinhos do Sexta-feira 13, eles são pessoas horríveis, eles têm diálogos ruins. Essa história é uma estrutura slasher padrão que não tem muito segredo. Os jovens são assassinados pelos bonecos, mas é aí que os quadrinhos já começam a ser melhor que os filmes, porque as mortes aqui são iradas. Não tem limite do que fazer com o efeito aqui. Tem o Pinhead, o boneco fortão, esmagando cabeça. Tem o Tunneler, o boneco da furadeira, passando pela boca de um casal que tá transando ali. Esses quadrinhos dão até um pouco mais de personalidade pra cada boneco. E até alguns que são meio inúteis no filme, tipo o Jester, o boneco bobo da corte, ganham um modus operandi ali. Ele ataca a pessoa sempre com pegadinhas, com armadilhas, esse tipo de coisa. Tem uma reviravolta no fim dessa história de que um dos jovens é do mal, ele levou os amigos lá pra morrer mesmo, pra fazer uma oferenda pros bonecos. Isso não dá certo, os bonecos se viram contra ele e matam ele também, porque é isso que os bonecos do Puppet Master fazem. Eu até gosto dessa história como uma coisa separada, mas ela é bem desnecessária pra história que vai rolar. Acho que ela tá aqui mais pra apresentar o mundo do Puppet Master e os bonecos assassinos, pra quem não conhece, do que pra servir um propósito maior nessa trama. A história mais interessante começa mesmo no 2º capítulo, que é o Rebirth, ou Renascimento. Esse arco foca no grupo de bonecos que estão sendo liderados pelo Decapitron, ou André Toulon, é o espírito dele dentro do boneco. O que rola é que eles descobrem uma mulher vidente que sabe fazer magia de troca de corpo. Ela tem um negócio onde a galera paga uma grana pra poder ser transferido pra um boneco assassino, matar uma galera e depois voltar pro corpo de verdade sem sofrer consequência nenhuma. E essa mulher tem alguns dos bonecos originais do Toulon ali com ela. Isso na real é um dos toques que eu acho que deixam esse quadrinho bem especial pra quem é fã da franquia, que é essa atenção a detalhes. Todo esse negócio da vidente é apresentado com um cara tomando a forma de um boneco do Drácula para matar a esposa e o amante dela. E de fato, ele é um dos bonecos que aparece no fundo como decoração do quarto de hotel do Toulon lá na introdução do primeiro filme. Isso é uma coisa que esse quadrinho faz bastante até. Ele pega uns elementos visuais que às vezes eram só um prop, uma coisa que estava ali compondo o cenário, e transforma em um elemento da história. Enfim, esses bonecos liderados pelo Toulon entram em contato com a vidente e fazem um acordo. A vidente vai tirar a alma deles desses bonecos e passar para corpos humanos,
em troco de que ela fique com os bonecos pra ela. Eles aceitam essa troca, matam uma galera e levam o corpo pra lá que eles querem habitar, o que na real é bem conveniente que cada um deles conseguiu arranjar uma pessoa que tem um visual físico e roupas bem parecidas com o boneco que eles habitavam, e o engraçado é que isso não dá muito problema. O único problema que dá é que o Pinhead é preso por um contrabando que o cara que ele roubou o corpo estava fazendo. Os outros não tem um pingo de remorso, não tem conflito nenhum em assumir a vida de outra pessoa, não tem ninguém da vida da pessoa que vem falar com eles, não tem problema nenhum. Não que tenha algum tempo de dar uma treta também, porque o que rola nessa trama é que depois que eles trocam de corpo e voltam a ser humanos, os bonecos que ficam com a vidente começam a perseguir eles e a matar cada um, com umas mortes bem iradas também, diga-se de passagem. Mas eu acho que esse quadrinho é legal por causa da caracterização. Ele dá falas e personalidades para as pessoas que estão por trás desses bonecos, a alma que está dentro de cada um. E quando eles, humanos agora, começam a ser assassinados pelos bonecos que eles habitaram esse tempo todo, eu acho que foi um ótimo jeito de fazer os bonecos serem assustadores de novo. Com essa virada no quadrinho, eles voltam a ser uma força do mal desconhecida, você não sabe quem está por trás deles agora. Esse suspense dura pouco porque a gente logo vê que era vidente por trás de tudo, né? Obviamente, não tinha como ser outra pessoa. Mas o que rola é que quando o Toulon e amigos morrem, eles vão pro inferno. E quando eles vão pro inferno, sabe quem tá esperando por eles lá? É isso mesmo, o melhor personagem de toda a franquia, ninguém mais, ninguém menos que o Lorde Demônio Sutekh. Ok, na verdade não é o Sutekh morreu lá no filme 5. Quem aparece aqui é o filho dele, que é o Lorde Demônio Anapa. Ou como eu batizei, não tinha como chamar de outra coisa, o Grande Anapa. A piada tá pronta. O que o Grande Napa faz aqui agora é um acordo. O Toulon e amigos podem sair do inferno e voltar para dentro dos bonecos no mundo real, desde que eles cumpram 7 missões que o Grande Napa vai passar para eles poderem ser livres de novo. Entre o final desse arco e o começo do próximo, saiu o primeiro especial de Halloween dos quadrinhos. Esse é uma história separada que funciona como one shot. Ele conta uma historinha bem básica que se passa antes do primeiro filme, em 1988. O conceito da história é que o Neil Gallagher, dessa vez que foi desenhado para ser parecido com o ator do primeiro filme, acabou de encontrar os bonecos lá no hotel e quer testar o poder destrutivo deles. Então o que ele faz é a coisa mais filme slasher possível. Ele invade uma república de faculdade onde mora um monte de mina usando fantasia sexy de Halloween. Essa história não tem muito mais do que isso. São os bonecos matando umas mina e um cara de jeitos grotescos. E vale a pena ver pelas mortes criativas, é bem filme slasher mesmo. Talvez valha a pena ver também pelo pôster do Kiss na parede do quarto de uma delas, que pra evitar o confronto com os direitos autorais virou Kiss, com 2 Es no final. Acho que o elemento mais legal da história aqui é o boneco extra, que é um boneco meio oriental que aparece no começo do primeiro filme. Esse boneco aparece vivo no começo, ele tá olhando a janela pro Toulon, avisando ele que os nazistas estão chegando, mas ele nunca voltou nos outros filmes, ou até no mesmo filme, ele nunca mais apareceu. Esse quadrinho explica o porquê. Esse boneco se chama Khan, e ele é um dos bonecos que o Neil Gallagher revive para testar lá nas Garotas da República. Mas também é revelado que o Khan é um boneco que consegue resistir aos comandos do Mestre dos Brinquedos. Então ele não obedece tudo que o Neil manda ele fazer, e por isso o Neil bota o boneco de volta pra dormir. Voltando para a história principal do quadrinho, o próximo capítulo se chama Boy of Wood, o Menino de Madeira. E é aqui que a história começa a ficar doida. Essa parte da história apresenta o personagem mais importante, que é o Anthony, um menino adolescente que está internado em uma instituição psiquiátrica, que tem as 2 pernas de madeira e que também tem habilidades psíquicas. Isso porque a gente descobre depois que ele é filho do Neil Gallagher. Agora, você pode pensar, isso não faz sentido. O Neil Gallagher morreu no primeiro filme, que se passa em 89, o quadrinho se passa em 2015. Não é possível ele ter um filho adolescente. O quadrinho, na verdade, explica isso. Ele diz que o Neil, na real, é imortal e já voltou várias vezes. Ele é um dos vilões principais desse quadrinho todo, inclusive. O Anthony então tá nesse hospital, e esse hospital tem a lenda da Camille, a mulher de madeira assassina. Eu demorei muito tempo pra cair a ficha nessa, mas depois eu lembrei que isso na verdade conecta com o final do filme 2. O Puppet Master 2 termina com uma personagem lá que, pra falar a verdade, nem lembro quem que era, se transformando em uma boneca de madeira tamanho real, entrando numa van e indo pra esse mesmo hospital psiquiátrico matar uma galera. Só que aí a trama vira um negócio meio diálogo, porque tem 2 Camilles. A Camille original, a boneca assassina, tá desativada faz anos porque ela não tem acesso ao soro do Reanimator lá que o Toulon faz pra reviver ela. A Camille, que tá matando gente, como a gente descobre, na verdade é a médica do lugar que tá se vestindo de boneca pra matar os outros. O Anthony quer ajuda pra lidar com esse rolê todo de boneca, então o que ele faz? Ele foge do instituto e vai até o Hotel Bodega Bay. E aí eles voltam pro hospital e os bonecos matam a médica malvada lá. Só que, ao mesmo tempo, os bonecos têm que cumprir o acordo do Grande Anapa. Então durante esse capítulo e o próximo, o Anapa manda os Homens de Preto dele, que são aqueles vilões péssimos do filme do
Retro Puppet Master pra pegar alguns dos bonecos e enviar numa sidequests assim, do nada. E a sidequest quase sempre é mata essa uma pessoa aqui. O próximo arco, o próximo capítulo, se chama Blood Debt, que é a dívida de sangue. No Dívida de Sangue, a gente descobre que essas sidequests que os bonecos estavam fazendo, o tempo todo eram uma armadilha, e eles só estavam liberando o feitiço que prende o Anapa no inferno. Então o Grande Anapa toma forma e vai pra Terra. Ele é um demônio enorme de 2 metros de altura que é atacado pelos bonecos, né, quando ele chega. Então o que ele faz? Ele decide usar todas as habilidades dele de demônio, ou própria força física de um demônio enorme, pra quebrar os bonecos na mão? Não! Ele decide controlar todos os bonecos do hotel, aqueles que estavam lá de oferenda, para atacar os bonecos do Toulon. Só que isso é um problema porque quando ele controla um boneco à distância, os personagens descobrem que quando ele revive um boneco, ele passa a essência dele pro boneco, então é só você quebrar o boneco que ele tá possuindo que você danifica o próprio Grande Anapa. Isso significa só que o Grande Anapa é burro pra cacete. Ele já era um bicho invencível que criou uma fraqueza nele mesmo a troco de quê? A troco de tentar dar o soco no menino usando um ursinho de pelúcia. Isso é muito contra-efetivo. Tem uma frase ótima no meio dessa luta toda, que é quando a Camille tá atacando o personagem principal, ele vira e fala: "Eu não tenho medo de você, você é só uma velha presa num corpo de uma boneca de madeira gigante." E ela responde com: "Meu querido, qual parte disso que não é assustadora que você não entendeu?" O próximo arco nos quadrinhos se chama Vacancy, ou como eu chamei, Temos Vagas. E se a história já estava complicada, aqui que ela desgringola total. Tem várias tramas diferentes e a parada fica difícil de acompanhar. O Anthony, o moleque principal, foi adotado por esse casal que comprou o Hotel Badaga Bay e reabriu o lugar. Ao mesmo tempo que isso acontece, tem um cara misterioso, que é uma alma que fica pulando de corpo para corpo toda vez que ele morre, e a gente descobre, eventualmente, que essa alma é o próprio André Toulon, que foi expulso do boneco Decapitron depois da luta dele com o Grande Anapa. Então ele agora tá humano no corpo de um adolescente, que eu imagino que tenha sido feito ali para aparecer um pouco com o Greg Sestero no Retro Puppet Master, e ele volta pro hotel, desenterra uma caixa onde ele pega os bonecos do Retro Puppet Master e leva eles para uma missão nova diferente do que tá acontecendo na trama. Enquanto isso, o boneco Decapitron, que ainda estava na ativa, na verdade estava sendo usado para transportar a alma do Grande Anapa. E aí tem aquela vidente no começo da história, lembra dela? Então, ela virou um boneco também, e esse boneco ajuda a transformar o Decapitron em um daqueles bonequinhos dinossauro biônico da Lego lá do Lord Sutek, que ele usava no filme 4 ou 5, lembra deles? E aí, ao mesmo tempo, Neil Gallagher, o vilão do primeiro filme, lembra dele? Ele tá aqui ainda, ele tá recrutando a Camille, a boneca velha de madeira. Só que tudo isso vai pro caralho quando chega um monte de lutadores mexicanos no hotel. E o empresário deles tenta estuprar a dona do lugar, o que faz com que o Anthony fique tão pistola que ele manda os bonecos matarem todo mundo que tá hospedado no hotel. Só que a gente descobre que a diretora do hospital psiquiátrico, onde a criança estava internada, na verdade estava em contato com um colecionador nazista, que tem todos os bonecos dos outros filmes que ninguém se importa do Toulon, os bonecos nazistas lá da trilogia do Eixo, tá tudo na coleção desse cara, e a diretora conta pra ele onde encontrar os bonecos do Toulon pra ele poder aumentar a coleção dele. Então a trama acaba ficando essa mistureba de coisa aleatória, que às vezes fica forçado e que tem muito elemento que não precisava estar lá pra trama funcionar. Do tipo, realmente precisava apresentar os bonecos do Retro Puppet Master? O filme do Retro Puppet Master é uma zona que contradiz tudo o resto da franquia. Podia ter sido facilmente ignorado aqui. O irônico é que eles acabam sendo bem inúteis, porque o próximo arco dos quadrinhos, chamado de Retronal, Retro Agora, foca nos bonecos do Retro Puppet Master, só que esses bonecos são tão flopados que o arco nunca foi terminado. O que rolou foi que o contrato da Full Moon com a Action Lab durou 3 anos apenas. Os 3 anos passaram, a Full Moon não quis renovar, e como deu pra ver, a história do negócio estava atirando para 30 lados diferentes sem chegar perto de um final. Então esse arco do Retronal, que tinha 4 volumes planejados, acabou sendo abortado na segunda parte e o quadrinho só pulou direto pra parte final. O que pra mim foi pro bem, pra falar a verdade, porque esse Retronal era um belo de um filler que começava uma trama nova no meio de uma história que já tinha um monte de trama acontecendo. O conceito aqui é que o Toulon, no corpo novo dele, pegou os bonecos retrô e foi pra uma comunidade no meio do nada que é um culto construído em torno do Toulon e dos bonecos dele. E essa comunidade é meio que um daqueles cultos de suicídio. São várias pessoas que moram nesse lugar que um dia vão fazer um grande ritual para transferir o corpo deles para corpos de madeira em tamanho real. E aí tem uma ideia maneira aqui, que acontece no final dessa segunda parte, que tem umas pessoas que se vestem igual os bonecos do Toulon, por causa desse culto que a galera faz, e eles são transformados em versões tamanho real dos bonecos dele. Mas a gente nunca sabe o que eles deviam fazer, porque o arco foi cancelado. Eles só cagam na cabeça de toda essa história do culto que vira uma nota de rodapé na edição final, que só mostra o Toulon falando: aquele negócio lá, né, pô, deu mó merda, nem te conto. Antes de entrar no capítulo final, claro, tem a segunda edição especial de Halloween. Mas esse é bem rápido.
A história se passa em 89 e é quando a Megan, a mulher do primeiro filme, ainda era dona do hotel Bodega Bay. E aí o que rola é que tem esse demonião vermelho meio vilão de Power Rangers invadindo o hotel e são 20 páginas dos bonecos sentando a porrada no demônio para no final descobrir que ele era um adolescente usando uma fantasia de Halloween que ia fazer uma pegadinha. É só isso a história, é um filler bonitinho. A melhor coisa dele mesmo é que não tem diálogo nenhum, então dá pra ler muito mais rápido do que as outras, que tem um monte de diálogo expositivo e um monte de trama diferente acontecendo. O capítulo final dessa presepada se chama The Curtain Call, ou como eu batizei, o fechamento das cortinas. A primeira coisa que eles começam fazendo aqui é se livrando das pontas soltas. Eles pegam todos esses personagens que tinham lá e jogam ele pra dois lados, ou eles estão com os bonecos do Toulon, ou eles estão no exército do Grande Napa. O cara que era um nazista colecionador de boneco é transformado em um boneco chamado Coleção, que é um Frankenstein de todos aqueles bonecos merda dos filmes lá que ele tinha na prateleira dele. Eu achei um visual bem legal e uma utilidade boa pra esse bando de boneco que ninguém liga. E o resto do capítulo final dá pra resumir bem como os bonecos do time do Toulon e os bonecos do time do Anapa se encontrando no Bodega Bay e se tampando na porrada. A revelação emocional da história aqui é que o Anthony, o menino da perna de madeira, foi o filho que o Neil Gallagher fez para ser o novo corpo do Anapa. Então, na real, estão rolando duas lutas. Tem a luta dos bonecos no hotel e tem uma luta interna acontecendo no corpo do Anthony possuído. Tem uma coisa meio Inception ali, né? Que como a luta tá na cabeça dele, ele pode se imaginar como ele quiser. Então ele se imagina como um guerreiro boneco-leão místico lutador. O que combina legal porque volta com um elemento que apresenta o personagem. Ele é apresentado numa noite de Halloween, alguma coisa assim, usando uma fantasia com uma máscara de leão. O que realmente funciona nessas últimas edições é o que o Charles Band sempre quis fazer nos filmes dele, mas nunca teve orçamento, que é rinha de boneco. Mas isso é porque essa altura do campeonato, todos os bonecos dos dois lados da luta já estão bem desenvolvidos. Então não são só um monte de bonecos sem personalidade se batendo, você entende ali de onde cada personagem desses veio. E o mais surpreendente é que esse quadrinho termina matando quase todo mundo. Isso pra mim foi o mais chocante, porque quando vai chegando pro final, os bonecos dos dois lados começam a ser destruídos sem volta. Os únicos que sobrevivem no final são o Blade e o Decapitron. Isso porque o Toulon, que estava no corpo humano dele, Greg Sestero, morreu e voltou a alma dele para dentro do boneco, Decapitron, colocou uma cabeça nova do boneco que parece uma coisa meio de deus egípcio, que atira um raio que apaga a alma da pessoa da existência. Não dá pra ficar mais hardcore que isso. Mas o final do quadrinho é justo. O Anthony usa uma adaga especial para derrotar o Grande Napa e deixa ele preso dentro de uma jaula na própria mente. E assim, sem mais Grande Napa para azarar a galera, a alma do Toulon e dos amigos dele consegue deixar esse limbo e finalmente descansar em paz. O único que resolve ficar na Terra é o Dr. Hess, que é o Blade, que ainda acha que precisam de alguém lá para vigiar se os demônios vão ficar doidos e voltar outra vez. E esse final eu acho que já acaba bem, mas o escritor ainda fez uma coisa a mais e colocou um pedacinho do roteiro de um final estendido que ele estava planejando fazer, mas não fez. E nesse roteiro estendido, o Toulon e os amigos conseguem reviver como humanos e dão um retorno à vida deles normal. Então, finalmente, é isso. É isso que foram os quadrinhos do Puppet Master. O que chamou a atenção pra mim é a trama, obviamente, porque como eu disse, mesmo essa sendo uma história que é meio zoneada e tem muita coisa acontecendo, dá pra ver que ela foi feita por um fã da franquia. Acho bem seguro dizer que essa trama toda dos quadrinhos é melhor do que pelo menos uns 10 filmes da franquia Puppet Master, e eu acho que esse é um vídeo difícil de terminar igual aos outros vídeos de quadrinho, porque eu sempre fazia aquela pergunta, qual dessas histórias daria um filme legal? A dos anos 90 é meio genérica pra porra, então ela não, e a de 2015 é muito complicada pra um filme, talvez uma série de TV do Puppet Master, mas não, que isso não aconteça, por favor. Então é isso, gente, já falei bastante aqui de Puppet Master, ninguém aguenta mais ouvir falar desse negócio, e é isso, até a próxima.